Leitura do livro de Gênesis, capítulo 33, 34 e 35. Gênesis, capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú chegando, e com ele havia 400 homens. Assim, repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas. Ele pôs as servas com seus filhos na frente, Leia com seus filhos depois deles, e Raquel com José por último. Então ele passou à frente deles e se curvou por terra 7 vezes ao chegar perto do seu irmão. Mas Esaú correu ao encontro dele e o abraçou e beijou, e eles choraram muito. Quando Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com os filhos, disse: "Quem são estes com você?" Jacó respondeu: "Os filhos com que Deus favoreceu seu servo." Aproximaram-se então as servas com seus filhos e se curvaram. E Leia e seus filhos também se aproximaram e se curvaram. Depois, José e Raquel se aproximaram e se curvaram. Esaú perguntou: "Qual é a sua intenção ao me enviar todo esse grupo de viajantes que encontrei?" Ele respondeu: "Achar favor aos olhos do meu senhor." Esaú disse então: "Eu tenho muitos bens, meu irmão. Fique com o que é seu." No entanto, Jacó disse: "Não, por favor. Se achei favor aos seus olhos, aceite o presente da minha mão, pois eu o trouxe para poder ver o seu rosto. E eu vi o seu rosto como se visse a face de Deus, visto que me recebeu com prazer. Por favor, aceite o presente que lhe foi trazido, pois Deus me favoreceu e eu tenho tudo o que necessito." E continuou a insistir com ele, de modo que ele aceitou. Mais tarde, Esaú disse: "Vamos partir e deixe-me ir na sua frente." Mas ele lhe disse: "Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que tenho aos meus cuidados ovelhas e vacas que estão amamentando. Se forem forçadas a andar depressa demais, mesmo por um só dia, o rebanho inteiro morrerá. Por favor, meu senhor, vá à frente do seu servo, mas eu continuarei a viagem mais devagar, no passo do meu rebanho e das crianças, até chegar a meu senhor em Seir." Esaú disse então: "Por favor, permita-me deixar com você alguns dos meus homens." E ele respondeu: "Não é necessário. Achar favor aos olhos do meu senhor já é suficiente." Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó viajou para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez barracas para o seu rebanho. Foi por isso que deu ao lugar o nome de Sucote. Depois da viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e ele armou seu acampamento perto da cidade. Então ele adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, um pedaço do campo, onde havia armado a sua tenda. Erigiu ali um altar e o chamou de Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Diná, a filha que Leia tinha dado a Jacó, costumava sair para visitar as moças daquela terra. Quando Siquém, filho de Amor, o heveu, em maioral daquela terra, viu Diná, ele a agarrou, se deitou com ela e a violentou. E ele se apegou profundamente a Diná, filha de Jacó. Ele se apaixonou pela moça e tentava conquistá-la com palavras. Por fim, Siquém disse a Amor, seu pai: "Consiga que esta jovem seja minha esposa." Quando Jacó soube que ele tinha desonrado Diná, sua filha, os seus filhos estavam no campo com o seu rebanho. Então Jacó ficou calado até que retornassem. Mais tarde, Amor, pai de Siquém, saiu e foi falar com Jacó. Mas os filhos de Jacó souberam do que havia acontecido e voltaram do campo imediatamente. Eles ficaram ofendidos e furiosos, porque Siquém havia causado vergonha a Israel ao se deitar com a filha de Jacó.
coisa que não se devia fazer. Amor lhes disse: Siquém, meu filho, está apaixonado pela sua filha. Por favor, dê-na a ele como esposa, e vamos aliar nossas famílias por meio do casamento. Dê-nos as suas filhas e tome as nossas filhas para vocês. Podem morar conosco e esta terra ficará à sua disposição. Morem nela, façam negócios, estabeleçam-se nela. Siquém disse então ao pai e aos irmãos de Dinar: Que eu ache favor aos seus olhos, e eu darei a vocês o que for que me pedirem. Podem impor a mim um valor bem alto para o preço de noiva e o presente. Estou disposto a dar o que me pedirem. Apenas dê-me a moça como esposa. Os filhos de Jacó responderam de forma enganosa a Siquém e a Hamor, seu pai, porque ele tinha desonrado Diná, irmã deles. Disseram-lhes: Não podemos fazer isso de modo algum. Não podemos dar nossa irmã a um homem que não é circuncidado, pois isso é uma desonra para nós. Só podemos dar-lhes consentimento com uma condição: que vocês se tornem como nós e circuncidem todos os do sexo masculino entre vocês. Então nós lhes daremos as nossas filhas e tomaremos para nós as suas filhas. Moraremos com você e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos escutarem e não forem circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. As palavras deles agradaram Hamor e Siquém, filho de Hamor. O jovem não demorou em fazer o que eles pediram, porque gostava da filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. De modo que Hamor e Siquém, seu filho, foram ao portão da cidade e disseram aos homens de sua cidade: Esses homens querem ficar em paz conosco, que morem nesta terra e façam negócios nela, pois a terra é grande o suficiente para acomodá-los. Poderemos tomar as filhas deles como esposas e poderemos dar-lhes as nossas filhas, mas somente com uma condição: os homens consentirão em morar aqui para formar um só povo conosco. Todos os do sexo masculino entre nós devem ser circuncidados. Assim não serão nossos todos os nossos rebanhos, suas posses e sua riqueza? Então vamos aceitar fazer isso, para que morem conosco. Todos os que saíam pelo portão da cidade dele escutaram Hamor e Siquém, filho dele, e todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No entanto, no terceiro dia, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada e foram à cidade, que estava desprevenida, e mataram todos os homens. Mataram Hamor e Siquém, seu filho, com a espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram e encontraram os homens mortos e saquearam a cidade, porque tinham desonrado sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram também todos os seus bens, capturaram todas as criancinhas e as esposas deles e saquearam tudo o que havia nas casas. Em vista disso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me trouxeram grandes dificuldades, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, pelos cananeus e pelos perizeus. Somos poucos em número. Eles certamente se juntarão para me atacar, e eu serei destruído, eu e a minha casa. Mas eles disseram: Devia alguém tratar nossa irmã como prostituta? Gênesis capítulo 35. Depois Deus disse a Jacó: Vá, suba a Betel e more ali, e faça ali um altar ao verdadeiro Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês. Purifiquem-se e troquem as suas roupas, e subamos a Betel. Ali faremos um altar ao verdadeiro Deus,
que me respondeu no dia da minha aflição, e tem estado comigo em todo lugar por onde tenho andado. Assim deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham e brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou debaixo da árvore grande que havia perto de Siquém. Quando seguiram viagem, o terror de Deus veio sobre as cidades ao seu redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Por fim, Jacó chegou à Luz, isto é, Betel, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Ali ele construiu um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali o verdadeiro Deus se revelou a ele, quando ele fugiu de seu irmão. Mais tarde, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao sopé de Betel, debaixo de um carvalho. Por isso, ele deu à árvore o nome de Alon-Bacute. Deus apareceu mais uma vez a Jacó enquanto ele voltava de Padã-Arã e o abençoou. Deus lhe disse: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Israel será o seu nome, e começou a chamá-lo de Israel. Deus lhe disse ainda: mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha filhos e tornem-se muitos. De você virão nações e uma congregação de nações, e reis descenderão de você. Quanto à terra que dei a Abraão e a Isaque, eu a darei a você e à sua descendência. Darei esta terra. Então Deus o deixou, subindo do lugar onde havia falado com ele. Assim, Jacó ergueu uma coluna no lugar onde havia falado com ele, uma coluna de pedra, e derramou uma oferta de bebida sobre ela, e derramou óleo sobre ela. E Jacó continuou a chamar de Betel, o lugar onde Deus havia falado com ele. Partiram então de Betel. Eles ainda estavam a certa distância de Efrate, quando Raquel começou a dar à luz, e seu parto foi muito difícil. Mas enquanto ela lutava para ter a criança, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você terá também este filho, nos últimos momentos de sua vida, pois estava morrendo. Ela lhe deu o nome de Ben-Oni, mas o pai o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Eufrate, isto é, Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre a sepultura dela. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Após isso, Israel partiu e armou a sua tenda depois da torre de Éder. Certa vez, enquanto Israel morava naquela terra, Rúben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Leia foram Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. Por fim, Jacó chegou aonde estava Isaque, seu pai, em Manre, em Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, onde Abraão e também Isaque tinham morado como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Então Isaque deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo, depois de uma vida longa e satisfatória. E seus filhos Esaú e Jacó o enterraram.